gravação. Iniciar a apresentação. Tá vendo o slide, Fabrício? Sim. Ótimo. Então, vamos continuar com Fundamentos de Matemática, primeiro semestre de Engenharia Agronômica. Então, nesse ciclo, nós vamos falar de funções. Então, hoje eu vou falar domínio, imagem, gráfico, crescimento e decrescimento, a tipologia da função, que é injetora, sobrejetora, abjetora. Aí, para o ímpar, eu deixei para o trabalho, né? Aí, função afim, quadrática, composta, inversa, modular, exponencial, logaritma e trigonométrica são exemplos de funções que também vão ficar para o trabalho. Ok? Então, vamos lá. Um pouco da história. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever fenômenos naturais. Ao longo da história, vários matemáticos contribuíram para que chegasse ao conceito atual de função. Então, um matemático importante que atribuiu a denominação função foi Leibniz. Leibniz ele é um matemático que teve várias contribuições na matemática em si, certo? Só um minuto. Onde é que chega atrasado? Esse é Leibniz. A representação de função f de x foi atribuída por Euler, né, no século XVII, e Dirichlet, acho que é assim que fala, escreveu a primeira definição de função muito semelhante à que usamos hoje. Então, o conceito. O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Quando vocês estudam cálculo, no próximo semestre ou no seguinte, tudo que envolve o cálculo, tudo que vocês vão fazer no cálculo é baseado no conceito de função. Então, o cálculo nada mais é do que estudar a função e os diferentes modos que ela pode aparecer, certo? No cálculo mesmo, você estuda limite, derivada, integral, mas tudo que está por trás é função, certo? Então, o conceito de função é um dos conceitos mais importantes da matemática. Ela tem lugar de destaque nos seus vários ramos e em várias áreas do conhecimento, certo? Tem fenômenos biológicos, fisiológicos, sociais, tudo é estudado através de função. Às vezes, pode até não parecer o nome função, né? Mas você está trabalhando com uma função. Ok. Então, a noção intuitiva de função. Vamos ver algumas situações. Primeira, João vai escolher um plano de saúde e está entre duas opções, opção A e opção B. Veja as condições. Mosquito. No plano A, cobra um valor fixo de R$ 140 e R$ 20 por consulta num certo período. O plano B cobra um valor fixo de R$ 110 e R$ 25 por consulta num certo período. Então, a pergunta, qual é o plano mais vantajoso? Teria plano mais vantajoso? A partir de que momento um plano ele é mais vantagem? Escolher o plano A ou o plano B? Então, dependendo da mensalidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Essa questão aqui. Como vocês resolveriam essa questão? Bora lá, alguém? Uma questão simples, de escolha de plano. Qual plano vocês escolheriam para 5 consultas? Ninguém tá falando aí não, Fabrício? Não. Não? Vou esperar os coleguinhas. E você? Qual plano você escolheria? O plano A ou o plano B? Escolheria o B. O B? Por quê? Que é do Bradesco.
Você acha que o do Bradesco é melhor? Cadeira, eu vou ler de novo aqui, peraí. Ó, como é que a gente faz essa conta? Valor fixo. Fixo é o que vai pagar sempre. Então, em um paga sempre 140, no outro paga sempre 110. Certo? Então, o que, que vai avaliar? O valor da consulta. Um vai ser R$ 20, o outro 25. Então, bora lá. 20 vezes 5 é quanto? Bora, gente, pode abrir o áudio, fica sem 100. vergonha. 100. 100 mais 140? 240. 240. Então, para 5 consultas, o plano A ficaria 240. E o plano B? 25 vezes 5. Então, A ficou 125. 240. Isso, opa, 240. E o 125 mais 110, 235. isso. Então, o primeiro valor foi 240, o segundo 235. Então, para 5 consultas, qual o plano mais vantajoso? O plano B, né? O plano B. Certo? E se fosse 6 consultas? No A ficaria quanto? É Acho que é a 20, mesma coisa. mesmo valor? Bora ver? 20 vezes 6, 120 mais 140 fica. 260. E no B, 25 vezes 260. 6 mais 110 também fica 260, né? Então, com 6 consultas, qualquer um dos dois planos, ok. E 7 consultas? Plano A, 20 vezes 7 é 140. Mais 140, 280. E o B fica 25 vezes 7 mais 110, 285. Então, ó, observando. Para 5 consultas, o plano B é mais vantajoso. Para 6, eles ficam iguais. E para 7, o plano A é mais vantajoso. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar? Se ele fizer de 6 consultas para baixo, ou até 6 consultas, sim, no caso 1, 2, 3, 4 consultas e 5, é mais vantajoso fazer o plano B. Porém, se ele fizer de 7, 8, 9, 10 para cima, é mais vantajoso fazer o plano A. Ok? Então, isso daqui é uma ideia simples, só de escolher um plano de saúde que tem a ideia de ter um ponto fixo e um valor variável. Isso aqui por trás tá uma ideia de função, certo? Então, vamos lá. Então, observe que o gasto total de cada plano é dado em função de um número de consultas dentro de um período pré-estabelecido. Outra situação que geralmente a gente encontra muito quando estuda primeiro ano é corrida de táxi, né? Então, na cidade de Recife, de acordo com os valores em vigor, em 2015, o motorista de táxi ele cobra R$ 4,32 na bandeirada. O que é bandeirada? Bandeirada é um valor fixo. Só de entrar no táxi, digamos, você já paga R$ 4,32. E mais R$ 2,10 por quilômetro rodado. Sabendo que o preço a pagar é dado em função dos números de quilômetros rodados, calcule o preço a ser pago por uma corrida que percorreu 22 quilômetros. Então, esses 22 quilômetros, eu vou multiplicar por quem? Pelo quilômetro aqui, o 2,10 por quilômetro, 2,10. ou pelo fixo. Então, por 2,10, eu faço 22 vezes 2,10 mais 4,82, certo? Então, somando tudo aqui, ele pagaria R$ 50,22 nessa corrida. Então, aqui, o que a gente... Oi?
52,22 ou 52,52? R$50,52. 52 centavos. Isso, garoto. Tá fazendo o cálculo aí, arrasou. Deixa eu liberar alguém que acabou de chegar. Chegou a visita. Wesley. Então, essa aqui é uma ideia simples. Então, a gente precisa saber o quê? Que função uma coisa precisa variar, certo? Por exemplo, 22. Se eu quisesse aqui, em vez de 22, 20, eu teria o resultado. Se em vez de 20, quisesse 50, certo? Então, função, a ideia é isso. Eu sempre poder variar um valor que eu queira, certo? Outra situação, o diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Então, aqui já está me dando uma ideia de função diferente, que envolve dois agrupamentos. Ó, aqui, quantidade de litros e aqui o preço a pagar. Com 1 litro, ele paga R$ 3,37. Com 2 litros, R$ 6,74. Com 3 litros, R$ 10,11. Com 50 litros, R$ 168,50. E com X litros, qualquer quantidade de litros que eu quiser, ele vai pagar R$ 3,37 vezes X. Por exemplo, se X for 20, vai ser 3,37 vezes 20. Certo? Então, o preço a pagar é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, o preço depende do número de litros comprados. Certo? Então, o preço a pagar é 3,37 vezes o número de litros comprados. Então, a gente faz uma lei da função, uma fórmula matemática da função. Então, a função, a gente consegue escrever uma fórmula matemática para cada tipo de função. Nesse exemplo aqui, ficou P é igual a 3,37 vezes X, certo? Então, agora responda. Qual o preço de 10 litros de gasolina? Como é que eu faria isso? Cri. Ninguém escreveu nada aí não, Fabrício? Não. E você, quanto é? 10 vezes 3,37? Isso, que dá quanto? Dá quanto? R$33,70? Isso. Então, na letra A aqui... Eita. Na letra A foi fácil, né? 10 vezes 3,37. Então, ele pagou quanto? Escreve, meu filho. Pagou R$ 33,70. Pronto, só multipliquei por 10. Agora, quantos litros de gasolina podem ser comprados com R$ 43,81? Como é que eu faço essa conta aqui agora? Eu dividiria 43,81 pelo valor de 1 litro. Isso. E quanto é o valor de 1 litro? 3,37. Isso. Ó, então no primeiro, eu peguei e substituí o valor de X, certo? Fez 3,37 vezes o valor do litro. No segundo, eu vou pegar 3, vou escrever aqui em cima. Se escrever, né? Bora, meu filho. Ó, 3,37x é igual a 43,81. E na prática, vai passar esse 3,37 dividindo. Então, vai ficar 43,81 dividido por 3,37. E isso, na hora de dividir, dá 13. Então, deu 13 litros, certo? De gasolina que ele colocou com R$ 43,81. Certo? Então, é simples. Igual quando vocês mesmo vão lá abastecer sua moto, seu carro no posto de gasolina. Vocês falam assim, coloca aí R$50. Quantos litros vai ter? Só basta dividir os R$50 pelo preço do litro. Certo? Simples assim. Então, essas situações aqui são situações simples, só para vocês entenderem o que é uma função, que depende muito de uma variável. Certo?
Então, acho que é a última situação aqui, para a gente ir para a definição. A tabela a seguir relaciona a medida do lado de um terreno quadrado em metros e o seu perímetro. Também é metros. O que é um perímetro? Alguém sabe o que é perímetro? Uma medida geral. O que seria a medida geral? Por exemplo, esse quadrado aqui. Por que se o lado mede 1, o perímetro é 4? A soma de todos os lados. Isso mesmo. Então, eu vou medir aqui, ó. Se aqui mede 1, aqui é 1, 1 e 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 4. Ou então, como o quadrado, todos os lados são iguais, é 1 vezes 4, não é assim? Então, se mede 2 em centímetro, em metro, 2 metros, vai ser o perímetro 8. 2,5, 10. E assim vai. Até se o lado medir um valor qualquer, L, ficou parecendo 1, mas esse aqui, o último aqui é um L, tá? Mas ficou parecendo 1. Vai ser 4 vezes L. Simples assim. Então, observe que o perímetro do quadrado é dado em função da medida do lado. Isto é, o perímetro depende da medida do lado. A cada valor dado para a medida do lado correspondente, um único valor para o perímetro. Então, se for 1, o perímetro sempre vai ser 4. Se for 2, sempre vai ser outro, certo? Não, por exemplo, não tem como ser 2 e o perímetro for 10, ok? Então, o valor do perímetro depende do valor do lado, ok? Então, perímetro é 4 vezes a medida do lado ou 4L. Então, como o perímetro depende da medida do lado, ele é a variável dependente e a medida do lado é a variável independente, ok? Então, o valor P, a função, ela vai depender do valor do lado, ok? Então, agora responda. Qual é o perímetro de um terreno quadrado cuja medida de lado é 3,5? Tô esperando. Não é 4 vezes 3,5? 14? 3,5 vezes 4. Isso, 14. Ótimo. E o segundo, qual a medida do lado do terreno cujo perímetro é 22? 5,5 metros. Isso. 22 dividido por 4 dá 5,5. Então, esses exemplos aqui foram exemplos bem simplesinhos mesmo, bem simples mesmo, para vocês entenderem a relação de função. Eu posso representar em uma tabela, posso representar por uma lei, posso representar no anterior, que foi o quê, ó? Um diagramazinho, ok? Então, vamos lá, deixa eu tirar isso aqui. Então, a noção de função por meio de conjuntos. Então, observe os conjuntos A e B relacionados da seguinte forma. Em A estão os números inteiros e em B, outros. Devemos associar cada elemento A ao seu triplo em B. Então, temos esses elementos aqui. A, o conjunto é formado pelos números -2, -1, 0, 1 e 2. E B, o conjunto -8, -6, -4, -3, 0, 3 e 6. Então, vamos associar cada elemento aqui de A com o triplo em B. Então, o triplo de -2 vai ser 6. O triplo de -1, -3. De 0 é 0. De 1 é 3 e de 2 é 6. Certo? Então, note que todos os elementos de A têm correspondência em B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Neste caso, temos uma função de A em B, expressa pela fórmula y igual a 3 vezes x, ou 3x. Ok? Então, outro exemplo. Dados 0 e 4 e B, 2, 3 e 5, relacionados A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B.
Então, aqui em A tem 0 e 4, em B 2, 3 e 5. Então, cada elemento de A é menor do que o de B. Então, 0, ele é menor que 2, que 3 e que 5. Então, eu associo 0 a 2, 3 e 5. E o único que é menor que 5 aqui é o 4. Isso, associei o 4 ao 5. Vocês entenderam, né? Neste caso, não temos uma função de A em B, pois o elemento 0 de A corresponde a 3 elementos de B, e não apenas um único elemento. Ok, isso é importante. Próximo. Dados os conjuntos, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e o outro 0, 2, 4, 6 e 8, associamos os elementos A igual ao valor de B, certo? Então, tem que ser igual. Como aqui em B não tinha nem menos 4 nem menos 2, eu não associei esses valores. Ok. Observe que há elementos em A que não têm correspondência em B. Neste caso, não temos uma função de A em B. Ok? Então, qual foi a diferença dos 3 exemplos? No primeiro, vamos voltar aqui no primeiro. Eu associei todos os elementos de A com elementos de B. Sobrou em B, mas você viu que não teve problema. O importante é associar os elementos de A elementos de B e que esses elementos tenham apenas uma única associação e não sobre elementos em A. Então, aqui não teve problema, aqui foi função. Neste exemplo, não foi função porque o 0 associou a mais de um elemento. E nesse aqui não foi função porque sobrou elementos em A. Ok? Então, vamos lá. Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar cada elemento X do conjunto A um único elemento Y do conjunto B. Então, usamos a seguinte notação. O conjunto A e o conjunto B, x de A vai, através da função, para um f de x em B, certo? Então, nós temos uma função que vai de A em B, ok? Então, para cada elemento do conjunto A, eu associo um único elemento no conjunto B. Ok? Então, a cada x de A corresponde um único f de x de B, levado pela função f de x. Ok? Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém abriu um áudio aí? Não? Pode seguir? Não falou nada? Então, vou seguir. Então, domínio contra domínio em conjunto e imagem. O diagrama de flechas a seguir representa a função f de A em B. Vamos determinar. Então, essa aqui é uma função. Por que é função? Cada elemento de A corresponde a um único elemento em B, certo? E não sobrou elementos em A. Ótimo. Então, o que é domínio e contradomínio? Eu vou colocar aqui os exemplos e depois a gente define. Bora lá. Domínio. Domínio aqui foi 2, 3 e 5. Ou domínio foi todo o A. Contradomínio foi 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Ou o contradomínio foi todo o conjunto B. Imagem. A imagem aqui foi 4, 6 e 10. Onde eu tô vendo esse 4, 6 e 10? Ó, o 4 tá aqui, o 6 e o 10. Ou seja, foram os elementos que está associado ao x do domínio, certo? Então, domínio, eu vou olhar no primeiro conjunto. Contradomínio, todo o segundo conjunto. Imagem, só os elementos que estão associados ao conjunto A, certo? O que seria f de 3? Deixa eu apagar ali que ficou uma emboleira. O que seria f de 3? No lugar da função, substituir aqui, ó, em quem o 3 ele está associado. Então, o 3 é do domínio, a imagem, aqui, a resposta é do contradomínio. Então, o 3 está aqui, ele está associado com que número? Com o 6. Então, o 3 está associado com o
6. Então, professora, Oi. o domínio vai ser só quem tem ligações no B, no caso? Se tivesse mais números no domínio e não tivesse ligação no B, Como assim? O domínio, ó. Na frente vai ter a definição, mas vamos já entender daqui, ó. Domínio é todo esse conjunto A. Todo mundo. 2, 3 e independente de 5. estar fazendo ligação ou não. Então, para ser função, tem que estar fazendo ligação. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, eu nem posso falar de domínio. Por quê? Isso aqui não é uma função. Porque sobrou elementos aqui, ó. Menos 4 e menos 2. Certo? Certo. Então, o domínio seria o conjunto A, mas nesse caso aqui não é nem função, porque eu não falo domínio, eu falo domínio da função, certo? Tanto que na hora de escrever, ó, olha como eu escrevo, df. Então, tem que ser o domínio de quê? De uma função. Então, para ser função, não pode sobrar elementos em A. Ok? Era essa a sua pergunta? Sim. Ótimo. Então, o contradomínio, você entendeu o contradomínio? No caso, o contradomínio, se for uma função, vai ser toda a letra B, né? Isso. Contradomínio de quem, ó? De F. Eu só falo contradomínio de uma função. É todo mundo que tiver em B. 0, 2. Independente se ele estiver ligando com A ou não. O que é a imagem? Como se fosse a correspondência do A. Que o A tá ligando, né? Isso. Lembrando do ciclo passado. Essa imagem não é, ó, não tá aqui dentro de B, ó. Eu posso falar que a imagem é o que de B? Lembrando do... Vamos ver se alguém lembra do ciclo passado. Deveria ser assim, né? Eu tô vendo um monte de coisa escrita aí no bate-papo que Fabrício não me contou. Ó, mas tá bom. Não, professora, foi só observação. É, A, mas... a prova deveria ser assim, aí tem um monte de kkk. Certo. Hein, ó, mas me fala aqui, essa imagem, lembrando do... Como é que fala? Do ciclo passado. Ela é o que do contradomínio? Alguém lembra? Escreve no... Oi? Conjuntos iguais. Iguais? A imagem e o contradomínio são iguais? Isso, os conjuntos de números são iguais. Ó, olha o contradomínio, os números que estão 0, 2, 4, 6, 8 e 10. A imagem 4, 6 e 10. São iguais? Ah, eu confundi mesmo. Não é Confundi, iguais, não. professor. Mas é o que? Eu posso relacionar o contradomínio e a imagem? Ninguém lembra, não, do ciclo passado? Não, gente? Os dois são conjuntos. Hã? Algo de conjunto de elementos pares, alguma coisa assim me passou. É pá, mas não é disso, não. Ó, imagem não tá dentro do contradomínio? Todo mundo da imagem não tá dentro do contradomínio? Então, eu posso dizer que a imagem é um subconjunto do contradomínio, certo? Então, sempre os elementos da imagem estarão dentro do contradomínio, certo? Às vezes pode ser igual, porque um subconjunto pode ser igual ao conjunto, né? Todo subconjunto é igual a ele mesmo. Então, nesse caso aqui, imagem é um subconjunto do contradomínio. Tá, aqui, f de 5. Qual seria a imagem do número 5? Qual é? É o 10. Então, f de 5 é 10. E x para f de x igual a 4. Então, qual é o valor de x que tem imagem, o valor 4? Ó, o 4 aqui, quem está associado com ele é o 2. O 2 vai ali no 4. Então, x é igual a 2. Certo? Então, tem diferença quando eu escrevo essa notação ou essa notação.
Então, com o número dentro, o x, eu quero descobrir a imagem. Então, eu te dou o 2, por exemplo, e quero descobrir o valor da imagem, que é 4. Quando eu pego f de x igual a 4, eu já te dei o valor da imagem e quero descobrir quem foi o x que correspondeu lá naquele valor. Certo? Então, essa notação em matemática é uma coisa muito importante. Nós temos que saber diferenciar. Certo? Nós estamos perdendo muito tempo aqui. Bora lá. Domínio contra domínio em imagem. Então, seja uma função de A em B. Ok. O conjunto de todos os x que pertencem a A, que satisfazem a definição de função da f, é o domínio da f e denotamos por D de f. O conjunto y pertencente a B, tais que y é igual a f de x, onde x pertence ao domínio. Deixa eu liberar. Ai, podia não deixar mais, né? Entrar no meio da aula. Nossa, já deu stand de aula. Tá. Então, o conjunto de todos os y pertencente a B, tais que y é igual a f de x, onde x pertence ao domínio, é chamado imagem da função e nós denotamos por im de f. Então, o x, o domínio, é a entrada, ela vai passar pela função e vai ter uma saída que é a imagem. Então, todo mundo que está no conjunto de entrada é o domínio. Quem chega lá é a imagem. E o que é contradomínio? O conjunto B é chamado contradomínio de F, denotado por CDF. Note que a imagem é subconjunto do contradomínio. Ou seja, o contradomínio é só onde tem os elementos da imagem, certo? Ele pode ser maior que a imagem ou igual. Então, a ideia de função. Digamos essa função aqui. F de x igual a x ao quadrado. Então, nós temos um 1. O que vai acontecer com 1 nessa função? Isso aqui, apesar de ser bem engraçadinho, é bom. Eu pego 1, ele vai passar lá pela engrenagem, pela função, e vai sair 1, certo? Por quê? 1 ao quadrado é 1. O 2, eu pego o 2, jogo lá na função, ele vai sair 4. Por quê? 2 ao quadrado é 4. 3, mesma coisa, saiu 9. Então, o x vai sair lá do outro lado, o quê? X ao quadrado. Então, essa aqui é a ideia da função. É pegar valores do domínio, jogar na função, em uma engrenagem, uma fórmula, e receber valores da imagem, certo? Então, outro exemplo, 1 sobre x, 1 é 1, o 2, ele é meio, o 3, 1/3, 1/5, jogou lá dentro, vira 5, né, que inverte. E o 0, será que o 0 tem como? Eita, o 0, acontece o quê? Quebra a máquina. Então, como a máquina... acho muito engraçado isso. Como a máquina quebrou, significa o quê? Que o 0, ele não pode pertencer ao domínio da função. Porque nessa função, o 0 não faria com que ela estivesse definida, certo? Então, o meu domínio só pode ter elementos cuja eu jogue na função, na fórmula, e me dê valores de imagem, certo? Então, aqui, para 2x, qualquer número que eu colocar aqui eu posso, né? Não tem impedimento nenhum. Então, o domínio aqui, a imagem, são o próprio o número dos reais. Ai, ficou esse Rzinho. Eu jurava que eu tinha mudado. Ô, gente, apesar de ter um R simples aqui, é aquele R de reais, tá bom? Então, essa função aqui, 2x, o domínio e a imagem são os reais. Não tem problema nenhum. X ao quadrado. Qualquer número ao quadrado, ele sempre não vai ser positivo? 1 ao quadrado, 1. Menos 1 ao quadrado é 1 também. Então, o domínio é todos os reais. Eu posso colocar qualquer número aqui que não vai ter problema na função. Só que a imagem vai ser o quê? Só valores positivos. Uma maneira de denotar é assim, ó. 0 fechado em 0 e para mais infinito.
Outra maneira de denotar seria assim, ó, o conjunto dos números positivos, ou dos reais positivos, eu poderia denotar assim, certo? Isso aqui é a mesma denotação. Aqui tá em notação de intervalo, aqui tá em notação de conjunto. Ótimo. Aqui, nesse aqui a gente viu lá que a máquina quebrou se fosse o zero. Então, nesse caso, o zero não vai pertencer, né? Nem ao domínio, nem à imagem. Então, a maneira de denotar é R asterisco. Nesse caso aqui, existe raiz quadrada de número negativo? Não. Então, a gente vai ter que preocupar aqui, a que momento isso daqui vai ficar menor que zero. Então, só pode ser para valores de 4 menos x maiores que zero. Então, como é que eu determino a imagem? Vai ser isso aqui, ó. Como é que eu encontro? Então, 4 menos x tem que ser maior que zero. Tá certo. Então, 4 menos x tem que ser maior ou igual que zero, certo? Só que aí eu isolo o x aqui, isolando o x, fica menos x é maior ou igual que menos 4. Transformar aqui em número positivo, posso multiplicar por menos 1. Então, fica x na desigualdade. Ao multiplicar por menos 1, vira menor ou igual que 4. Então, para descobrir o domínio desse caso aqui, eu não poderia ter valores menores que zero. Então, 4 menos x tinha que ser maior que zero. Portanto, o domínio são todos os reais, tais que x é menor ou igual que 4. Então, quais os valores que eu posso colocar aqui? 3, 2, 2,5, ok? Só valores menores ou iguais a 4. E a imagem? Como aqui é uma raiz quadrada, a imagem só vai ser o quê? Valores positivos, certo? Existe raiz quadrada de menos 5, ou, por exemplo, qualquer raiz quadrada de qualquer número vai dar uma resposta negativa? Não tem como. Então, também a imagem aqui será só o R+, ou essa notação. Fechado em zero, aberto em mais infinito. E por fim, nesse daqui, o que não pode acontecer? Embaixo ser zero. Então, como é que eu faço o domínio disso aqui? Então, tem que ser x ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero, porque na matemática não existe divisão por zero. Então, para isso aqui ser diferente de zero, que número que não pode acontecer aqui? O 1 e o menos 1, certo? Então, ó, como fica o domínio? O domínio é todos os reais, exceto o 1 e o menos 1. Eu posso escrever dessa maneira. E a imagem? A imagem, o zero, ele não vai estar incluso, né? Não tem como isso aqui dar zero. Então, vai ser todos os reais, exceto o zero. Ok? Então, isso daqui de saber determinar, só de olhar para a função, o domínio e a imagem é muito importante. Ok? Dúvidas? Não, Fabrício? Ninguém escreveu nada aí, não? Não. Ótimo. Só Bruno, na hora que você falou do perímetro, o Bruno falou a resposta, que era a soma de todos os quadrados, de todos os lados. Agora, você tinha que falar na hora. Desculpa. Ok, então vamos continuar. Função e gráfico. Coordenadas cartesianas. Esse aqui, a gente viu lá no início. Não, mentira, é outro. É que os desenhos é parecido. Esse aqui é René Descartes. René Descartes, ele que imaginou o plano, né, cartesiano, que é esse plano dividido em 4 partes, certo? Então, vamos... ok, tem várias coisas. O eixo OX é chamado de eixo das abscissas ou ordenadas. E ele dividiu esse plano em quadrantes. Ok, aqui vai ter a bonitinha explicar. Então, René Descartes, ele criou o plano cartesiano, certo? Que é um conjunto de todos os pares ordenados, x e y,
de números reais tá o quê? Por exemplo, aqui eu fiz de números, de números reais. Então, uma maneira de denotar o plano cartesiano é dessa maneira. R, X, R. R cartesiano R. São os pares ordenados, que eu sempre faço entre parênteses, separados por vírgula. X e Y, em que X e Y é real. Ok? Então, o plano cartesiano é representado por duas retas numéricas reais, em que se interceptam um ângulo de 90 graus. Então, o plano cartesiano, eu acredito que vocês já tenham visto, né, na vida acadêmica de vocês, na vida colegial, sei lá, como fala. Então, aqui, tem duas retas reais. Quais são elas? Essa horizontal, que ela aqui 0, 1, 2, 3, para a direita, menos 1, menos 2, menos 3 para a esquerda. A vertical, que é outra reta real, para cima, positivo, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o infinito. E para baixo, negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Elas se interceptam em um ângulo de 90 graus. Então, esse que é o plano cartesiano, certo? Então, o plano cartesiano, ele é um sistema de referência de localização de pontos. Então, o eixo horizontal é o eixo X, é o eixo das abscissas, o eixo vertical é o eixo Y das ordenadas, certo? Então, o meio do plano cartesiano é a origem, o 0. Aqui, começando desse quadrante, é o primeiro, depois temos o segundo, terceiro e quarto quadrantes, certo? Então, é uma forma geral de um par ordenado. Então, aqui tem um plano cartesiano. Como a gente localiza nele? Sempre vai ser X... Opa, calma aí. Ah, não apaga assim, não. Sempre será no primeiro valor. Então, um ponto qualquer, ele sempre será x, y, sempre. Então, sempre x, eu vou olhar no eixo vertical e y no horizontal. Então, 2 e 3. 2 aqui, ligado com 3, marca o ponto. Menos 2 e 4. Menos 2 de x, 4 de y, marquei o ponto. Menos 3 e menos 2. Menos 3 de x, menos 2 de y. 1 e menos 3. 1 de x, menos 3 de y. 2 e 0. Esse 2 e 0. Então, 2 de x, 0 de y. Então, vai ser marcado aqui, ó, no 2, no x. E 0 e menos 1, o menos 1 de y. Então, marcado no ponto menos 1. Então, isso aqui acredito que você já deve relembrar, né? Plano cartesiano. Para que esse plano cartesiano é importante? Para o gráfico de uma função. Então, o gráfico de uma função é um conjunto de pares ordenados que tenham x pertencente ao domínio da função e y igual a f de x. Então, um gráfico de uma função são pares ordenados, que a gente pode representar no plano cartesiano. Então, o gráfico da função nada mais é que eu pegar lá uma função qualquer e tirar uma foto dela. Quando eu tiro uma foto daquela função, o que aparece? Aparece o seu gráfico, certo? Então, para saber se um gráfico representa uma função, é preciso verificar se cada elemento do domínio existe apenas um único correspondente no contradomínio. Geometricamente, significa que qualquer reta perpendicular ao eixo OX intercepta o gráfico em um único ponto. Ok. Então, se eu ver um gráfico, o gráfico, lá no plano cartesiano, por exemplo, eu tenho um plano cartesiano aqui. Um gráfico seria uma linha, certo? No plano cartesiano. Como é que eu identifico que isso aqui, só de olhar para o gráfico, é uma função? Ó, esse primeiro é uma função, certo? O domínio, ele sempre vai estar representado aonde? Ó, em x. A imagem sempre está representada em y. No domínio, não tem que ter apenas um único elemento correspondendo na imagem. Então, no domínio, não pode ter mais de um elemento, certo? Para a imagem. Então, se eu fizer uma reta vertical e cortar no gráfico. O que é o gráfico? O gráfico é essa linha vermelha. Em apenas um ponto, significa que isso daqui é uma função, certo? Qualquer reta perpendicular ao eixo OX, o que significa esse OX? Nada mais é do que essa reta horizontal aqui, certo?
o eixo das abscissas. Então, onde que vocês verem OX, isso significa que abscissa, a reta horizontal, certo? Esse OX aqui é a reta horizontal no plano cartesiano. Em apenas um ponto. Portanto, o gráfico representa uma função de x em y. Esse aqui, isso é um gráfico de uma função? Não. Por quê? Eu fiz uma reta aqui vertical, né? É perpendicular. O que é perpendicular? Ela faz um ângulo de 90 graus com a horizontal. Então, essa reta tocou em dois pontos, aqui e aqui. Então, existem retas perpendiculares no eixo OX que interceptam o gráfico em mais de um ponto. Portanto, o gráfico não representa uma função. Então, o primeiro representou, o segundo, não. E o terceiro, se eu fizer um círculo, isso aqui é uma função? Também não. Eu fiz uma reta, tocou dois pontos. Se tocar mais de um ponto, já não é uma função. Ok? Então, domínio e imagem a partir do gráfico. Então, aqui está o gráfico. Então, vocês entenderam que gráfico é essa linha. Atrás, aqui seria o gráfico, tá? Aqui, essa linha vermelha, aqui uma linha azul e aqui uma linha cinza. Só que o primeiro representa uma função, o segundo não e o terceiro não. Ok. Então, aqui está o gráfico, certo? Esse representa a função, sim. Porque se eu fizer qualquer linha aqui, ó, vertical, não vai interceptar dois pontos, certo? Então, esse é um gráfico, ótimo, de uma função. Ó, note que aqui de A até B, essa linha verde, são os elementos de x. Que elementos são esses? São o domínio da função. Então, essa função, ela tá de A até B, certo? Eu posso representar A é menor ou igual que x, que é menor que B, ou A, um intervalo de A até B, dessa maneira, fechado em A e fechado em B. Y representa o quê? A imagem da função, essa parte vermelha, é a imagem. F de A é menor ou igual que x, que Y. Aqui tá errado, ó. Vou ter que consertar. Que é menor que F de B, ou F de A é menor que F de B. Acho que não dá pra consertar agora, mas aqui tinha que ser um Y, certo? Porque a reta vertical representa os valores de Y, certo? Então, no gráfico, a função, eu posso escrever ela y ou f de x, é o seguinte subconjunto do plano x ou y, tá? Eu posso representar o plano cartesiano dessa maneira. Em vez de escrever o nome cartesiano... Professora, Oi? no plano cartesiano, o y é o f de x? Sim. Sempre. Tanto que muitas funções eu posso escrever ela desse jeito, ó. F de x é igual, por exemplo, x ao quadrado mais 1. Isso é uma função. Mas se eu escrever ela y igual a x ao quadrado mais 1, também é uma função, certo? Porque o y é a mesma coisa que o f de x, certo? É. Então, o gráfico eu também posso representar ele como um conjunto dos pontos x, f de x, tais que x pertence ao domínio da função. Ok? Então, x é a variável independente, f de x, que eu também poderia chamar de y, é a variável dependente. Então, toda a reta vertical, ela depende do valor da reta, né? Imagina que isso é uma reta horizontal. Então, essa função aqui é 2x. Se eu colocar valor 0, vai dar 0. 1 vai dar 2. Para fazer uma reta, eu só preciso de 2 pontos, certo? Então, 0, 0 tá ali marcado. 1, 2 está marcado aqui. Aí eu faço o meu gráfico. Então, o gráfico da função y igual a 2x é essa reta, certo? Então, para fazer um gráfico de uma reta, só preciso de 2 pontos. Posso fazer mais pontos? Posso. Por exemplo, um outro ponto aqui. Se x for 3, 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou marcar aqui, ó, o 3, vou marcar lá em cima. Nossa, ficou bem ruim, com 6. Ok? Então,
O y depende do x que eu escolhi. Então, o x eu escolho, o y vai depender do x. Essa outra função, x ao quadrado. Então, menos 1 dá 1. 0 dá 0. 1 dá 1. 2 dá 4. Então, marcando aqui nos pontos. Então, aqui é o gráfico. O gráfico vai ser essa linha. Pergunta, isso é um gráfico de uma função? Uai, professora, o ponto x aqui, menos 1, tá ligado no 1, e o 1 tá ligado no 1. É função, gente? Ou não? É porque não trocaram a mesma reta, não? Oi? Como assim? É porque não se encontraram na mesma reta. Isso. Ó, não tem problema aqui o f de x. Tudo aqui poderia ser, por exemplo, se fosse uma função assim, ó. Vai escrever, não? Uma função f de x igual a 3. Todo mundo, independente do valor que eu escolhesse, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, a resposta desse lado ia ser 3, não ia ser? Aqui seria uma função sim, ok? O gráfico dela seria assim, ó. Aqui tá o eixo x, aqui tá o eixo y, o gráfico seria uma reta aqui no ponto 3, ok? Então, o x não pode repetir e não pode sobrar, né? Digamos assim. Agora, o y não importa aqui o valor que for em y, pode ser igual para todo mundo, certo? Nesse aqui é função porque, ó, se eu fizesse várias retas perpendiculares ao eixo OX, infinitas aqui se eu quisesse, imagina que tá todas verticais, elas não tocam. Senhora, tem alguém pedindo pra entrar aí. Eu escutei, eu não tô querendo abrir não. A aula era 3 horas, seu tutti-frutti. Aí já tá... já é 4 horas já. Passou rapidão. Pra mim, né? Não sei pra vocês. Tananã. Ok. Então, pontos importantes do gráfico. Certo? Isso aqui eu coloquei... Eu tinha colocado mais exemplos, né? Nesse ponto ali, eu ia explicar pra vocês o que seria uma função do primeiro grau, função do segundo grau e falar dos pontos importantes. Porém, vocês que vão me explicar. Então, coisas que eu quero que vocês falem da raiz da função. O que é isso? O que é uma raiz de uma função? Eu já vou adiantar. Raiz da função são os pontos em que a função se anula. Ou seja, por exemplo, deixa eu escrever aqui. Uma função qualquer igualar ela a zero, isso aqui vai ser os gráficos, as raízes. Nesse exemplo anterior aqui, qual é a raiz dessa função? É o ponto 0, 0, certo? Então, são os pontos que tocam o eixo x. No exemplo anterior. Ué, cadê? Ué. Esse. Qual é a raiz aqui? É o ponto também. Nesse exemplo foi o ponto 0, 0, certo? Que foi o ponto que tocou o eixo x. Tinha mais algum outro desenho? Acho que não, né? Ó, nesse gráfico aqui, que é de função, qual seria a raiz desse primeiro gráfico aqui? Não tem valor, mas a raiz dele ia ser esse ponto aqui, ó. Certo? Digamos que seja 0, isso, menos 1, 0. Certo? Então, são os pontos em que y é 0. Certo? Então, por exemplo, quando vocês fazem uma função lá do segundo grau, x ao quadrado mais 2x menos 3, por exemplo, uma função quadrática qualquer. A raiz, você não faz Bhaskara, lembra de Bhaskara? E encontrava as raízes? Aquelas raízes lá, na hora de fazer o gráfico, elas iriam ser os pontos que tocaria o eixo x. Então, raiz é pontos importantes do gráfico. Outro ponto importante é a intersecção da função no eixo
y, ou seja, quando o x é zero. Então, um ponto importante, nesse aqui, raiz, nas raízes, é quando y é zero, ou quando a f de x é zero. O ponto de intersecção do gráfico com a reta, com o eixo y, é quando o x é zero. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, nesse exemplo aqui, qual seria o ponto lá em que x é zero? O ponto vai ser esse aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. E seria esse ponto aqui, certo? Então, o ponto em que intercepta o eixo x são as raízes. Tem função que só tem uma, tem função que tem mais, tem função que não existe raiz. Por exemplo, uma função que o gráfico, ele tá aqui, ó, não tocando o eixo x, significa que essa função não tem raiz. Se o gráfico tocar assim 2 vezes o eixo x, significa que ele tem 2 raízes. Se o gráfico tocar, por exemplo, assim, nesse gráfico aqui tem 1, 2, 3, 4 raízes, certo? Agora, tocou o eixo y, o vertical, que é aqui, ó, é quando o x é zero, certo? Então, nesse gráfico tocou uma vez o eixo y, nesse aqui não tocou o eixo y, nesse daqui tocou nesse ponto o eixo y, nesse daqui a raiz coincidiu o mesmo ponto que toca o eixo y, certo? Por que chama de raiz, professor? Por que que chama de raiz? Boa pergunta. Por que que chama de raiz? Não sei. Alguém sabe por que que chama de raiz? Raiz da função. Não sei, eu vou procurar. Vamos, coloca aí, tarefa de casa, pesquisar no Google. A gente pode até pesquisar agora juntos. Não sei mesmo. Porque... Mas calma, eu não sei nem como pesquisar isso. Porque... Como é que eu vou pesquisar isso? O zero da função é denominado raiz. Isso, ótimo, garoto, tá vendo? Porque os zeros da função são chamados de raízes. Ou de raiz. Chama-se zero... Aí a gente faz uma pesquisa mais a fundo, tá bom? Deve ser alguma coisa na história. Deve ser o nome raiz, tipo a origem, né? Aqui não tem falando não. Mas depois a gente procura. Ok? Eu não sei também não por que chama. Mas o zero da... isso mesmo, ó. Uma boa colocação. Os zeros da função são as raízes. Que zero da função é esse? É o... Quando... Quem é zero? Quem é zero? O zero da função. Bora, meu filho. O zero da função, ou seja, quando a função se iguala a zero. Certo? Nesse caso aqui, quando o x... O que intercepta o eixo y é quando o x é zero. E o ponto de máximo e de mínimo já depende muito de cada função. Certo? Quando houver. Nem sempre a função existe. Tá, acho que a última... Não, mentira, não é a última coisa de hoje não. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Eita. Então, função crescente e decrescente. O que é isso? Né? Todos os dias nos deparamos com notícias do tipo: o número de católicos no Brasil diminui, enquanto o número de evangélicos aumenta. O dólar fecha em queda após 4 anos de alta seguida. Após 4 anos, não. Após 4 altas seguidas. O mercado prevê mais inflação, queda maior do PIB e nova alta de juros. Com o mercado de carros novos em queda, cresce a venda de veículos. E assim vai. Então, isso vai depender da função, ser crescente ou decrescente. Então, numa função, quando o valor de y aumenta conforme o de x aumenta, então a função é crescente. Quando o valor de y diminui conforme o de x aumenta, ela é decrescente, certo?
Então, acho que tem um exemplo aqui. Então, se x aumenta, o f de x vai aumentar. É crescente, certo? Oh, mas aqui tá falando que diminui, né? x1 maior que x2. Pode ser assim também. Acho que essa anotação não tá boa. X1 maior que x2? Não. Tinha que ser o contrário aqui. E a decrescente, enquanto um aumenta, o outro diminui. Certo? Apesar da anotação que eu acho que tá errada. Porque ficou parecendo que o x1 é maior que x2, não. Tinha que ser o contrário. x2 maior que x1. Aqui essa anotação tá errada, tá? Depois eu conserto também. Então, já tem duas coisas para me consertar no slide. Então, aqui, esse exemplo de uma função crescente, né? Quando a é maior que zero, o x1... depende de... Como aqui ele chamou o x1 um valor mais à frente, tá certo, essa é crescente. Então, a anotação aqui tá certa. Então, se x1 é maior que x2, f de x1 vai ser maior que f de x2. Nessa daqui, eu pego um x1, tá aqui, um x2, ela vai estar aqui. Então, x1 é maior que x2, f de x1 menor que f de x2. Por que aqui x1 é maior que x2? Porque ele está do lado negativo do eixo x, certo? Aqui está em cima, x2 é maior que x1, ok? Então, é decrescente. É fácil ver pelo gráfico. A reta aqui na direção, nessa direção inclinada para... como é que eu vou explicar? Desse lado é crescente, desse lado aqui é decrescente, ok? Aqui vai ter um exemplo de máximos e mínimos. Nem vou ler tudo, não, porque eu quero ver outra coisa na frente melhor. Então, qual que seria aqui, nesse exemplo, um ponto de maior venda e de menor venda, né? O de maior venda é esse valor maior aqui, certo? Então, é em junho. De menor venda é esse valor aqui, que seria em agosto. Então, a resposta desse exemplo é junho e agosto. Pronto. Então, aqui é o aumento e decrescimento das funções. Tem vários exemplos. Eu dou uma pergunta. Professora, não seria decrescente se estivesse abaixo? É uma pergunta de Carolina Souza. Abaixo, como assim? Seja mais específica, Carolina. Abaixo da reta horizontal. Não. Não. Por exemplo, essa função aqui tem como... Quer ver? Deixa eu desenhar. Aí. Tem a ver com a orientação, tá? Vamos desenhar aqui uma função. Por exemplo, essa função aqui. Ela é crescente ou decrescente? Ela não tem inclinação, então ela é constante, certo? Nessa função aqui, só em cima, ela é crescente ou decrescente? A inclinação tá nesse sentido. Se eu pegar dois valores aqui, x1 e x2, esse valor é menor que esse. A imagem também. Esse aqui é menor que esse, Se eu chamar aqui de x1, aqui é f de x1. Aqui de x2, f de x2. Como x1 é menor que x2, f de x1 menor que f de x2. Isso que eu vou olhar. Ou eu posso olhar pela inclinação. Ela tem essa inclinação aqui nesse sentido, ela é crescente. Ok? Se eu fizesse... Então, ela tem que ser crescente no eixo x e y, não só no x, porque a primeira reta ela é crescente no x, certo? Como assim, primeira reta? A que eu fiz? Sim. Isso, Para ser crescente e decrescente, eu tenho que analisar ambos, tanto x quanto y, certo?
Enquanto um cresce, o outro tem que crescer. Se um cresce e o outro decresce, aí já é decrescente. E só um cresce e o outro fica constante, então a função é constante. Certo? Se eu fizesse aqui, ó, só em cima e a função fosse assim, aqui seria decrescente, porque ó, a inclinação tá nesse caso. Por exemplo, eu escolho um ponto aqui e outro ponto aqui, ó. Esse ponto, o valor vai estar aqui. Esse ponto, a imagem tá aqui embaixo, certo? Então, x1, f de x1, x2, f de x2. Então, x1 é menor que x2, só que na imagem fiz ao contrário. F de x1 é maior que f de x2. Então, nesse caso, é decrescente, independente se está na parte de cima do gráfico ou na parte de baixo. Por exemplo, outro gráfico aqui, ó, se eu fizesse aqui, também decrescente. Se eu fizesse... agora, quando é reta é fácil, eu posso falar que a reta inteira é crescente ou a reta inteira é decrescente. Mas, por exemplo, se for assim, eu posso dizer que esse gráfico inteiro ele é crescente ou decrescente? Não. Por quê, ó? Nesse ponto aqui, apesar que ficou bem feio, né? Deixa eu desenhar de novo. Que não ter como desenhar retinha é horrível. Professora, Oi, nesse gráfico. Oi, pode eu vou falar. ter que cair da aula agora, viu? Porque eu tenho um compromisso. Eita, mocinha. Não dá pra esperar mais 10 minutos, não? Mas pode Não. fazer o quê? Tá bom. Então, ok. Depois você pega com seus colegas o tema do grupo. Você já tá em algum grupo? Sim, Ótimo. Então já vamos sortear agora, tá? tá bom. Oh, pra que eu apaguei? Tá. Então, por exemplo, essa função. Ela, daqui, desse ponto até aqui, ela vai ser o quê? Decrescente. Então, desse ponto A até esse ponto aqui, B, crescente. De B até aqui, ó, em C, daqui pra cá vai ser crescente. Então, decrescente em uma parte, crescente em outra. Certo? Então, tudo depende do desenho. E se caso não tiver o desenho para vocês analisarem, vocês podem fazer essa análise aqui, ó. Cadê? Se o valor de x cresce, o valor de y tem que crescer. Se um cresce e o outro decresce, então ela é decrescente, ok? E se em x cresceu ou decresceu, independente, e em f de x ficou constante, então a função é constante. Ela não tem crescimento e decrescimento. Igual nesse exemplo aqui, ó. Oi, professora, Oi. começa essa função afim de novo aí. O carteiro chegou aqui, eu tive que receber a encomenda aqui. Então, aqui, na verdade, apesar de ter o nome afim, não tem muita importância, não. Porque Afim. vocês que vão explicar, tá? Aqui é só o gráfico mesmo. Certo? Mas o que é uma função afim? Isso que eu quero saber na próxima aula. Mas é uma função, ó, ela tem essa cara, são Darídio, retas. Fernando tá perguntando se a aula vai ficar gravada. Tá gravando, eu acho, né? Tá gravando, graças a Deus. Mas é simples. Você vai descobrir na aula que vem. Tomara que seu grupo fique com esse tema. Tá? Igual nesse exemplo. Melhor que o trigonométrico. Tem umas que é difícil. Nesse gráfico aqui, ó, tem pontos de crescimento, pontos de decrescimento, pontos de crescimento e decrescimento. Por exemplo, de janeiro até março, cresceu. De março para abril, decresceu. Certo? Então, tudo depende da inclinação da reta ou do gráfico em si. Certo? Que nem sempre é reta. Então, ok. Deixa eu pular esses exemplos aqui. Última. Eita, será que eu falo? Vou falar rapidão. Ai, sempre eu acho que vai ser menos tempo, é mais tempo do que eu tô imaginando. Eita, falta isso tudo ainda. Será que eu falo ou deixo pra próxima aula? Já tem muita coisa, professora. Tem, Pra ó, hoje. tem 15 slides ainda. Tá, então tá bom. Então, isso aqui eu falo na próxima aula.
Antes de vocês apresentarem, ou pode ser depois, eu falo o que é função objetora, injetora e sobrejetora, que é simples, na verdade. Ok? Então, vamos para o trabalho. O trabalho em grupo é sobre função. Então, hoje vocês entenderam o que é uma função. Função é uma fórmula matemática que eu tenho valores do domínio, que eu, através dessa fórmula, eu vou encontrar valores da imagem, certo? Essa imagem, ela está dentro de um contradomínio, ok? O meu domínio, ela vai depender, né, eu posso determinar, a partir da função que eu tiver lá, eu consigo determinar tanto o domínio contra o contradomínio, ou contra a imagem. Contra o domínio, não, às vezes, não importa muito. Ok. Então, existem vários tipos de função. Função do primeiro grau, função do segundo grau, função do terceiro grau. Na verdade, aqui, ó, essa primeiro, segundo e terceiro grau, elas são exemplos de funções polinomiais. Lembra da função polinomial que a gente fez no ciclo passado? A primeiro, segundo e terceiro grau são exemplos de funções polinomiais. A primeiro e segundo grau vocês estudam bastante no ensino fundamental e médio. Terceiro grau nem tanto, mas eu acho interessante. Modular, exponencial, logaritma, trigonométrica, composta, inversa e par ou ímpar. Como a gente só formou 9 grupos, eu acho que eu vou tirar essa parte de par ou ímpar aqui e na próxima aula eu falo das tipologias, que é função bijetora, injetora, sobrejetora e par ou ímpar. Eita, vai ficar enorme, né? Mas a gente vai dar um jeito. Função aqui tá em qual parte disso? Eita, e agora? Você vai descobrir sozinho. Eu não vou falar, não. Pesquisa aí. Você faz uma pesquisa rápida, você vai descobrir. Todo mundo aí. Alguém mais tem essa curiosidade? Alguém saberia dizer o que é uma função afim? Só de olhar, ó. Só de olhar aqui. Função afim é do primeiro grau, Função professora? polinomial do primeiro grau. Só de olhar aqui, essa função, ela é uma função o quê? Polinomial, né? Ax ao quadrado mais b. Como aqui o expoente é 1, então ela é do primeiro grau. É um tipo de função do primeiro grau. Cujo eixo são perpendiculares. Cujo gráfico é uma reta não perpendicular ao eixo. Isso! Aqui eixo. Doutor Google. Pronto. Então vamos sortear. Ó, os grupos são esses aí mesmo. Grupo 1, Leilza, Caroline, Maicon, Cassie, Mirna. 2, Flávia, Marbio, Ana Caroline, Silvanete e Gleison. 3, Amanda, Emily, Isaac, Luana, Rayanara, Vilmar. 4, Bianca, Canadá, Daiane, Luana, Joyce e Rafaela. 5, Gabriela, Isabela, Riviere, Wesley, Vitória e Miriam. Ou Miriam. Carolina falou que faltou o nome Aonde? no grupo 1. Que nome? Caroline Souza. É Caroline Souza ou tem outra Caroline? Tem duas Caroline? Carolina. Tem duas então. Respondeu, gente. Fala aí no áudio, Tutti Fruta. Porque no grupo tem Caroline. É Carolina E e Caroline. Caroline. Ah, são duas pessoas. Então, Caroline e Carolina. Carolina, sim? Ué, mas... Ah, tá. Carolina. Isso. Então tem Caroline, Carolina, Ana Caroline, Caroline, nossa. Quando vocês forem fazer o grupo, o vídeo, escreve o nome de vocês com sobrenome, tá? Pra na hora de eu passar a nota, eu não confundir, porque esses nomes são muito parecidos. Certo. Ciclede, Gisélia, Bruno, Raul, Raquel, Alain, Fabrício, Nayara, Laiane, Beatriz, Jussara e Matheus, Sávia, Darílio, Arthur, Tamires, Uliana, Alexandre, Jonatas, Everton, Pedro e Jefferson.
Tem alguém que tá aí na aula, que não tá em nenhum grupo? Por favor, se manifeste. Faltou o meu nome, Gileno. Oi, Gileno. E o Cicleide, meu nome. E o Cicleide? E o Cicleide tá aí. Cláudio. Mas o Cicleide tá lá. Bora lá. Ó. Então, eu poderia... Eu acho que tinha que contar. Mas não dá pra fazer um 10º grupo, não. Vamos tentar entrar aqui. Então, só... Não tem... Ah, tá. Não tem L? E o C... Ah, e o Cileide, desculpa, né? E o Cicleide, não, desculpa. Pronto, tirei. Desculpa. Cláudio. Cláudio e Gileno. Vocês têm algum grupo que queiram ficar? É só esses dois? Gileno, Cláudio? Professora, pode colocar Cláudio no nosso grupo aqui, Isabela. Isabela. Qual que é seu grupo? Eu não tô vendo, não. Fala aí o número. Ai. 5. Eita, está de gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tá faltando tanta pouca gente. É porque tem gente que tá com Covid, então não vai ter como fazer o trabalho. Então não vai ter que ter o grupo 10, não. Tanto que ontem até Fabrício pediu, né? Então, Cláudio vai ficar aqui. Como é que escreve seu nome? Você tem acento, será? Cláudio. Escreve sem L. Cláudio e Gileno, em que grupo? Professora, qual o peso desse trabalho na nota geral? 3. Mas é na geralzona, depois que somar tudo, Sim, dividir. sim. É só somar, não vai dividir por nada, não. No primeiro ciclo foi 3 pontos, no segundo ciclo 3 pontos e no último ciclo 4 pontos. No último ciclo eu tô querendo voltar no assunto polinômios e a gente fazer umas outras coisas bem legais também, que faltou. Certo? Que vai ajudar Então, vocês em no cálculo. caso, aquela atividade que estava no Moodle, que foi objetiva, valeu 10? 1,5. 1,5 e aquela outra que a gente teve que imprimir isso. 1,5 E também. responder 1,5 também. Ou a segunda valeu 2. Eu posso conferir aqui, mas foi isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Que é 3, 3 e 4. É isso mesmo. Ok, bora lá. Gileno colocou aonde? Professora, tá faltando gente no nosso grupo. Quem, Amanda? Quem? Me diga aí, gente. Um integrante. Luana. Oi, Nara. esse aí só tem... Luana. Onde que é? Amanda, que grupo que é? Grupo 3. 3. Amanda. Quem falta? Luana. Outra Luana. Já tem aqui uma. Luana Rayanara. É outra? Não, professora, é que ela não vai conseguir participar. Ah, é. Certo. Então pode pôr Gileno aqui? Professora, Cláudio e Gilena é a mesma pessoa. Ah, tá. Ok. Ô, Luana, você que tá grávida, que vai ganhar neném? Parabéns, eu fico feliz. Que bênção. Mas é isso aí. Mas você vai ganhar já essa semana? Não dá tempo nem de você, tipo, participar. Porque eu acho que é mais fácil você participar um pouquinho do grupo do que fazer uma outra atividade. Mas eu vou ter que fazer outra atividade de qualquer jeito, porque tem gente que tá com Covid. Então, o ruim é que... Professora, Vamos pensar. 1, 2, 3, professora, 8, 5, 6, 7. caso ela consiga participar indiretamente, tipo, ajudando a gente nas pesquisas, essas coisas, sem necessariamente aparecer no vídeo. Sim. Ô, gente, Pode ser? o vídeo é tão simples. Vocês viram ontem os exemplos que eu deixei? É tão simples. Vocês fazem lá uma pesquisa. O maior trabalho vai ser gravar o vídeo. Então, vou conversar com ela, pode ser? Pode. Então, Ok. tá bom. Eu Obrigada. acho mais tranquilo ela participar do trabalho do que fazer uma outra atividade. Mas
Mesmo assim, ela tá no direito dela, tá bom? Eu vou fazer outra atividade de qualquer jeito. Ok, então bora lá sorteio. O sorteio é esses temas aqui. Então, eu vou tirar a função empopar. Parei. Que não tem nada a ver com 2x ou 2x mais 1, não. Não tinha nada a ver com isso. Bora lá. Professora, vai ser um vídeo só por grupo? Um Como vídeo é que só. é? Um vídeo só. É porque assim, cada pessoa vai gravar uma parte. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo aqui, que eu até mostrei ontem pra vocês. Um exemplo, essa aqui. Não vai, não? Não foi possível. Teve um que a senhora mandou que deu erro. Ah, acho que é esse aqui mesmo. Esse é o mais legalzinho. Deixa eu abrir aqui rapidão. Pior que já tá dando a hora, né, gente? Mas calma aí, rapidão. Ele acho que é 3 minutos. Foi um vídeo tão rápido. Mas vocês expliquem direito, tá? Eu quero conceito, quero que vocês me mostrem o gráfico e falem um exemplo. O que é um exemplo? No início da aula a gente não fez vários exemplos? Aquilo é um exemplo. Então, por exemplo, uma corrida de táxi. É bem simples mesmo. Então 10 minutos é muito tempo, professora. Então é no máximo 10 minutos. 10 a 15 minutos, até menos. Cadê, meu Deus? Foi GTI. Esse aqui. Foi esse? Foi esse. Acho que foi esse. Aí quando estiver pronto, manda por e-mail. Ó, você pode mandar por e-mail, mas teve muita gente que teve problema com mandar por e-mail. Pode colocar no Drive e mandar o link. Pode também postar no YouTube e mandar o link. Vocês escolhem. Ó, por exemplo, essa aqui é a menina que fez aqui, função do primeiro grau no cotidiano. Escreveu o nome dos componentes, ó como foi. Olá, nesse vídeo, eu, Giovana Rodrigues, junto com meus colegas Flávio Henrique, Natanael Leão, Marrone Ingrid e Edvânia Santos, iremos abordar a definição e apresentar exemplos reais de uso das funções de primeiro grau. Mas antes de irmos para os exemplos, é necessário entender o que é uma função do primeiro grau. Podemos classificar uma função como função de primeiro grau sempre que a equação vier no formato de... Pronto, aí tá vendo? Aqui a menina falou. Aí depois no exemplo 10% sobre o já valor foi de suas o colega vendas no que mês. falou. Caso ele consiga vender 300 mil, calcule Tá o bom. valor de seu salário. Ok? É isso. Vocês vão explicar, dizer como é o gráfico. E só. Bora lá, sortear. Então, tem 9 coisas. Deixa eu vamos aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Começar. Grupo 1. Leilza, Caroline, Carolina, Maicon, Kércia e Mirna. Eu faço o sorteio assim. Bora rapidinho aqui, porque tem gente que já quer ir embora, né? Deixa eu finalizar a aula aqui, porque senão...